Vamos lá, pessoal. Então, vamos buscar os campos relacionados a esses instrumentos e ferramentas que eu falei. Conservadorismo tradicionalista, conservadorismo e conservadorismo ligado ao campo revolucionário. Conservadores revolucionários. Que essa etiqueta que nós temos em todas as teorias, entre os chefias que relacionam esses patamares importantes. Então, quando falamos de possibilidades, de transformações, refinamentos, sofisticações, sofisticar, sofisma, coloca uma maneira que nós temos que ter reflexões antes de comentarmos qualquer tipo de palavra e retoricar de uma maneira fazendo e refazendo entre setores ligados ao próprio conhecimento e disciplinas de caráter e a sua própria natureza. Mas que tipo de natureza você é? Não sei que tipo de natureza você é. Alguns pais e mães falam para os filhos, tem vez. Natureza diferente que eu não consigo, eu não aguento estar contigo junto. Ou seja, embora a natureza ela nos coloca fatores que vão elevar ambos uma produção de saberes. A natureza do João, a natureza da Joana, a natureza, ou seja, do sujeito e o seu ser histórico. Nos coloca tipo de natureza de pesquisa. Qual foi o tipo de natureza de pesquisa que eu coloquei? Uma natureza de pesquisa que coloca uma profundidade ligada ao campo epistêmico, que vem a relacionar pontes entre o campo inviável ou viável, o que é poder, o que não é poder, o que relaciona fontes sucintas, o que não relaciona fontes sucintas, o que há de ser será, o que há de não ser não será, e entre essas fontes há dados importantes entre a própria metodologia. Essa natureza nos coloca capaz de haver mudanças onde não há mudanças. E aonde não há mudanças, já houve mudanças porque houve incomodações. E aonde houve incomodações, houve pareceres ligados à ciência motriz e à tecnologia, às formas e às coisas. A natureza ligado ao Brasil e à economia, e esses cenários ligados a várias disciplinas que são ingressadas em uma faculdade ou universidade, nos coloca negócios ligados ao conhecimento. Pois bem, vamos lá para não fugir da temática que relaciona setores universitários, setores bancários, setores culturais, setores que vão mediar o espaço, o lugar, a existência onde eu estou. Então, quando falamos sobre a natureza de pesquisa, nos coloca vários tipos de classificações de pesquisas que vêm a relacionar a nossa coparticipação, processo, transformação e esse alicerce entre uma classe, entre esse alicerce entre uma turma, entre esse alicerce entre um diagnóstico, entre esse alicerce e subsídios ligados à Universidade Brasileira e os canais e pontes relacionados à maneira setorial e departamentos de cada universidade, vai haver ou vai envolver, ou seja, maneiras importantes que são relevantes ou irrelevantes para tipo de pessoas, ok? Então, quando eu falo sobre pesquisas, eu falo de natureza de pesquisas conjuntas. E essas naturezas de pesquisas conjuntas nos colocam uma clareza, a necessidade de transformar os nossos conhecimentos, os seus conhecimentos, em serviços reais. Ou seja, aonde eu passei nas minhas grades curriculares, entre competência e gênero, gênero e competência, entre esporte e constância, entre esporte e periodização, entre as grades curriculares, ou seja, e a sociedade, eu vou colocar entre os meus conhecimentos e os seus conhecimentos a minha bagagem cultural que possa acrescentar ou diminuir
crescer ou descrescer. Tem um aspecto descrescente, crescente ou descrescente. Você que vai aproveitar, vai haver uma interpretação, e essa interpretação vai haver uma compreensão ligada à própria pesquisa e à sua necessidade. Ok? Então, quando falamos sobre convivência diante do caos, é um princípio. Quando falamos de convivência diante de princípios, há uma linguagem. Quando falamos de convivência diante de força, já é um princípio de classificar que tipo de força, que tipo de resistência, que tipo de serenidade, consistência, persistência, resistência, que vai haver um campo organizado, e esse ciclo orgânico vai haver classificações autoritaristas desde a década do século XIX, ou seja, em campos que começam também a iniciar essas séries e repetitividades relacionadas à Primeira Guerra Mundial e outros fatores diante do campo pré-industrial, que venha também colocar produções braçais, produções, investigações científicas, que vai ser um campo de referencial. Como é que eu posso ser um referencial de alguns autores que nós colocamos aqui? Ter uma identidade, mais autonomia. Ter uma identidade, mas saber se colocar entre os seus saberes e saber haver um respeito da maneira que fale e da maneira que você possa, ou seja, não haver risco, obviamente, porque qualquer tipo de faculdade onde você passou e o seu histórico, sala de aula, há risco, independente que seja a disciplina, porque a própria disciplina em si já fala o que? É movimento, onde eu tenho uma disciplina, fala discípulos, e aonde teve discípulos, eu tive que fazer movimentos, locomover, fazer trabalhos, provas escritas, provas, ou seja, orais, provas expositivas, e essas provas vai haver o que? Uma locomoção, vai haver um deslocamento. Então a própria palavra disciplina é concentração. A própria concentração vai demonstrar que o meu corpo está expressando uma autonomia e uma expressão de saberes. Desde a prova que eu faço, que pode ser subjetiva, ou nas telas digitais, ou seja, falso ou verdadeiro, ou seja, o X, marcar o X. Então são fatos que nos colocam prioridades não definidas e definidas diante de fatos ligados ao próprio corpo, que é o estudo. Ok? Então vamos lá. Quando falamos sobre universidade, falamos de campo de experiência ligado à própria criatividade. E quando falamos de possibilidade, nós falamos de convenções. E quando falamos de convenções, falamos de instituições. E quando falamos de instituições, ficamos cansados de falar disso, que os recursos salariais, ou seja, o tempo, o potencial, a sociedade, a cultura, a classe, ou seja, nos coloca enigmas importantes de respostas prontas, que já foram feitas à tua cabeça, foram feitas às cabeças de outras pessoas, e que nós temos que, ou seja, viver nesse conservadorismo revolucionário. E esse campo revolucionário vai nos colocar abordagens e tendências chefiadas a outros e a outras, que nós temos que haver um respeito ligado à educação e à universidade. Então o próprio corpo nos coloca reformas, o próprio estudo nos coloca reformas, os próprios documentos nos colocam reformas, a própria história nos coloca reformas. Entre esses anexos adjuntos há um corpo brasileiro, e este corpo brasileiro, ele pode ser viciado ou possa não ser, ou tem os seus hábitos ligados à própria autonomia nesses projetos nacionais, que são inseridos no Senado, embora desde Senega há a palavra Senado, que também está ligado ao dicionário, ou seja, gramatical. Então, diante do pensar o futuro, estou pensando no presente. E se eu penso no presente, eu pensei no passado, para pensar no presente, pensar no futuro, nessa teoria humanista, conservadora, ou seja, revolucionária. Não estou falando de alguns autores e pensadores, mas os que destacaram, tiveram essa linhagem empresarial para se conviver, para aprender e para desaprender em momentos úteis, para não sair de faculdades. Aqui tem história de grandes homens ligados à cultura e à sua dependência, e a sua própria dependência e cultura, que já chegaram a sair da própria sala de aula. Esses fatos importantes. O que eu quero dizer, entre o desaparecimento do aprendizado, é um desaprender, então há algo que possa ser revolucionário. Ok? Então vamos